pessoal, bem-vindo de volta ao treinamento de fundamentos. E hoje nós vamos continuar com o nosso treinamento na lição número 17. E essa lição e a 18 nos falam sobre a terceira prática de uma vida cristã. E essa terceira prática se fala de relacionamentos, de comunhão, isso é, um relacionamento que nós temos com aqueles que creem e compartilham da mesma fé que nós temos. Lembram? Nós falamos dos dois relacionamentos que nós temos com Deus. Primeiro, oração, palavra de Deus. Oração quando nós falamos para com Deus e palavra quando Ele fala conosco. E agora vamos começar os dois relacionamentos que nós temos, o tipo de relacionamento para uma prática sadia de vida cristã é em relação aos homens. O primeiro, que nós vamos falar hoje, agora, vamos falar sobre a comunhão. E a comunhão significa o relacionamento que nós temos com aquelas pessoas que creem e que compartilham conosco da mesma fé. Jesus disse que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se nós tivermos amor uns aos outros. O amor é a base, é a característica fundamental de um verdadeiro cristão. E é o amor com os irmãos em Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor é algo que nós recebemos de Deus. A Bíblia inclusive diz que o amor é um fruto do Espírito. E por isso o amor é tão importante. Nós somos conhecidos, ou deveríamos ser conhecidos, pelo amor. Seríamos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor. Quando amamos nossos irmãos, nós então buscamos proximidade deles, criando um ambiente de comunhão, a tal ponto de a Bíblia, ela compara o nosso relacionamento na igreja, com aqueles que estão junto conosco, e ela diz que nós somos como uma família, a família de Deus, ou seja, nós temos uma proximidade, um compromisso, uma relação tão grande devemos ter com aqueles que estão conosco, com nossos irmãos, a tal ponto de sermos comparados com uma família. Assim, quando andamos na luz, mantemos comunhão com os outros. João escreve isso, e na verdade o livro de João, de 1 João especialmente, João era conhecido como discípulo do amor. Parece que ele tinha uma relação muito especial com Jesus e ele mesmo se chama o discípulo amado. Várias vezes ele escreve, quando escreve o livro de João, ele se autodenomina o discípulo amado. Parece que realmente ele tinha uma relação muito próxima com Jesus, porque depois da morte de Jesus, parece que ele passou o cuidado da própria mãe dele. Jesus passou o próprio cuidado da mãe dele para João. Então, João, ele tinha uma compreensão muito clara o que significava o amor. E ele disse, se nós andarmos na luz, como Deus está na luz e como Ele é luz, nós necessariamente mantemos comunhão com os outros. Não existe cristão isolado. Não existe cristão sozinho. Se o cristão está isolado, se o cristão está sozinho, se ele não mantém relacionamento com as mesmas pessoas que creem as mesmas coisas que ele provavelmente não está na luz. É isso que João está dizendo. Se nós mantemos apenas relacionamentos e vivermos focados e relacionando apenas com aqueles que creem coisas diferentes, que não estão na luz, certamente a nossa fé também poderá ser indagada. E o amor fraternal, esse amor de irmãos, produz uma necessidade de relacionamentos fortes entre o povo de Deus que só pode ser praticado através de um espírito de servidão. O que significa isso? Essa relação de amor, ela é uma relação que exige que a consequência natural seja que um se torne servo do outro, ou seja, um ajude o outro, um está aí para contribuir, para colaborar, para estender a mão um para com o outro.
O serviço, ou seja, o servir, aquilo que a Bíblia chama de diaconia, servir um ao outro, ajudar um ao outro, estar aqui para estender a mão dentro daquilo que eu tenho, qualidades e capacidades. Isso é consequência do amor. Na verdade, o amor é que produz isso. E se nós não temos isso, se nós não estamos dispostos a servir um ao outro, certamente nós teremos e estaremos com a falta dessa característica tão importante, desse fruto do Espírito tão importante em nossas vidas, que é o amor. O amor, ele necessariamente, ele gera a comunhão, o relacionamento. E o relacionamento, necessariamente, ele é pautado, ele é gerado, ele é produzido quando ele é sadio, através desse espírito de serviço e de ajudar e de estender a mão e de fazer aquilo que nós podemos fazer um para com o outro dentro dessa comunidade da fé. Então, o serviço é uma consequência de amor, porém somente pode ser praticado quando houver comunhão entre os irmãos. O serviço não acontece quando nós estamos em casa. O serviço não acontece quando nós estamos distante um do outro. O serviço acontece quando nós estamos juntos e quando nós mantemos comunhão um com o outro. Sem amor, comunhão e serviço, não existe verdadeira vida cristã. Pois Jesus disse que seremos conhecidos pelo amor. É isso, nós seremos conhecidos pelo amor. Um cristão é conhecido pelo amor. Essa é a principal característica de um cristão. Se ele não tiver amor, certamente podemos duvidar da fé dele. Certamente podemos duvidar se ele anda perto de Deus, se ele anda junto com Deus. Por quê? Simples. Deus é amor. E aquele que anda com Deus necessariamente vai ser influenciado. Aquele que anda com Deus necessariamente vai ser contaminado pelas características de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, e como Paulo diz, devemos ser imitadores dele, então precisamos necessariamente manifestar esse amor e praticar esse amor. O amor gera serviço que só pode ser praticado quando existe comunhão. Aí, no nosso treinamento, na apostila de fundamentos, há um gráfico que mostra exatamente como ele funciona. Então, a primeira característica é o amor que é gerado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor, como nós falamos já, é um fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos perto de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, consequentemente, essa característica ela é gerada em nós. E essa característica do amor, a palavra grega usada para amor, é a palavra ágape. Os hebreus tinham um entendimento que o amor, a tradução literal da palavra amor para os hebreus, era dar-se. Dar-se, mas mais especificamente, dar-se a si mesmo. Dar de si mesmo. Por isso que quando a Bíblia diz, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Aqui justamente estamos com essa característica do amor de Deus. Ele amou e, consequentemente, ele deu o seu Filho. Quando nós amamos, nós nos damos, nós nos doamos. E isso é que é a característica do amor. O amor ágape é aquele amor que Jesus tinha. Há muitas características do amor. Existe o amor fraterno, que é o amor filéu, esse amor entre os irmãos. Também existe o amor eros, que é um amor entre o marido e a esposa. Mas quando a Bíblia diz que nós precisamos amar com todo o nosso coração, tanto a Deus como amar uns aos outros, ela está falando no amor superior. É aquele amor
que ama, não importa se a pessoa a quem nós amamos é digna de ser amada. Na verdade, nós amamos porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Por que nós podemos amar? Podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Por que nós podemos servir? Porque Deus é o exemplo de servo. A Bíblia chama Jesus do verdadeiro servo. Ele é o servo, aquele que veio como ovelha. Ele veio para servir a humanidade, dar a sua própria vida em meu lugar, em teu lugar. Então Jesus foi o modelo, o exemplo de amor. Ele veio dar-se a si mesmo. Isso é o verdadeiro amor. Então, o que a Bíblia nos chama, ela nos chama para amar de acordo com o amor de Deus. E o amor de Deus não é um tipo de amor em que nós amamos porque aquele a quem nós amamos é digno de ser amado. Não, não, não. Deus não nos ama porque nós somos dignos de ser amados. Na verdade, Ele ama a cada um de nós, ama o pecador, ama aquela pessoa que faz coisas erradas, que é assassino, que anda uma vida completamente contra Deus, que fala contra Deus, e inclusive que blasfema contra Deus. Mesmo assim, Deus ama essa pessoa, porque Ele não nos ama por causa de nós. Ele nos ama por aquilo que Ele é. A Bíblia diz que Deus é amor, e é por isso que Ele nos ama. Por isso Ele nos chama para amar as pessoas, não por aquilo que as pessoas são, mas porque o amor de Deus está em nós. Então, se o amor de Deus está em nós, nós não amamos porque aquela pessoa, aquele cidadão, ou aquele outro irmão, ou aquela outra pessoa fez algo de bom, porque ele é amável, porque ele é uma pessoa digna de ser amada. Nós amamos não por causa do objeto, da pessoa que nós estamos amando. Nós amamos por causa que o amor de Deus está em nosso coração. E isso faz que nós, consequentemente, tenhamos comunhão. E comunhão, traduzido literalmente da palavra grega, a palavra grega para comunhão é koinonia. E se nós traduzirmos literalmente, essa palavra significa estar juntos. Então, quando nós falamos da palavra comunhão, quando nós estamos falando de ter comunhão uns com os outros, nós estamos falando de estar junto. Não significa um numa casa, outro noutra casa, outro noutra casa, significa nós andarmos juntos, nós estarmos juntos. E isso é que a Bíblia fala lá no livro de Atos, do início da igreja, e a Bíblia fala que eles estavam juntos, que eles andavam juntos. E essa é a característica das pessoas que começam a conhecer a Deus. Elas começam a amar e, consequentemente, amando uns aos outros, nós só conseguimos amar uns aos outros se nós estivermos juntos. Por quê? Apenas nós conseguimos nos doar um ao outro se nós estivermos com relacionamentos próximos um com o outro. Deus mandou seu Filho, que deixou o trono da sua glória, para vir e viver junto com o homem. Então, Deus, Ele não amou o homem distante do homem. Ele amou o homem vindo e estando junto, perto, lado a lado, junto com o homem. E ali Ele serviu o homem, ali Ele ministrou esse amor, curando os enfermos, libertando as pessoas cativas, fazendo com que aqueles que estavam aprisionados, aqueles que estavam desacreditados, fossem transformados, curados, libertos e tivessem uma nova vida. Então, o amor faz consequentemente que nós estejamos juntos para quê? Para exercer a diaconia. Essa é a palavra para serviço no grego. Diaconia. Então, nós estamos dispostos a ajudar as pessoas que estão junto conosco, que estão do nosso lado. Essa é a forma que Deus nos ensina para nós vivermos
em amor. Então, vamos analisar um pouco mais a fundo quais são os frutos, então, dessa comunhão. O amor que produz a comunhão e que automaticamente gera um serviço. A comunhão nos leva a estarmos totalmente vinculados à igreja local, onde temos oportunidade de praticarmos o amor. Então, aonde é que nós estamos juntos? Justamente aquilo que nós chamamos de igreja local. Quando nós viemos juntos, estamos juntos, isso é igreja. Ali, Deus opera grandes coisas, a tal ponto que ele diz: se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, essa comunhão produz algo muito forte, algo muito intenso, gera uma presença de Deus diferenciada. A oportunidade, então, de estarmos juntos, dentro, na igreja, em comunhão, faz com que nós, então, podemos praticar esse amor. A comunhão com o povo de Deus é um requisito para que haja a presença de Deus, como nós falamos. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Jesus disse que ele estaria presente. E mais ainda, João vai mais ainda dizendo que quando mantemos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uau! O que significa isso? Significa que quando nós estamos juntos, é como que essa relação de estar juntos vai nos purificando. Essa relação de estar juntos vai fazendo com que nós estejamos limpos, sejamos limpados, sejamos encorajados a viver longe do erro, longe do pecado. E essa relação vai fazendo com que um possa ajudar a outro, um possa afiar a outro, como diz o livro de Provérbios, que o ferro afia o ferro. Então, quando nós afiamos uma faca, né, num afiador, aquilo que nós chamamos aqui de chaira, quando nós afiamos uma faca, é o ferro afiando o ferro. Quando nós temos comunhão com o outro, nós estamos nos afiando, nós estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus. Dessa forma, a palavra de Deus nos afirma que somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Importante entender isso, que um corpo não pode estar todo esfacelado. Ou seja, a minha cabeça não pode estar num lugar, o braço no outro, a perna no outro, né? O nariz no outro lugar e assim por diante. Não. Um corpo, para que ele tenha vida, ele precisa estar junto. Juntos, quando nós somos igreja, a Bíblia nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Eu gosto desse exemplo em que a comunhão ela é comparada a uma fogueira. Nós, aqui do sul do Brasil, nós gostamos de fazer muito churrasco. Quando nós fizemos ali com o carvão, colocamos o carvão ali na churrasqueira, esperamos para colocar a carne quando o carvão está já ficando vermelho, já está em brasa, bem quente. Agora, outro dia eu fiz uma experiência, se a gente pegar um daqueles carvão que está muito vermelho, já está incandescente, no meio dos outros carvões, e pegar e tirar aquele carvão e colocar ele do lado sozinho, o que aconteceu quando eu fiz essa experiência? Aquele carvão que estava incandescente, e junto com os outros, quando eu tirei ele do lado, ele acabou apagando todo aquele calor, toda aquela força, todo aquele fogo que ele tinha. Quando ele foi colocado de lado, ele se apagou. Assim acontece com os cristãos também. Quando nós estamos juntos, nós nos aquecemos, colocamos fogo um no outro, estamos em relacionamento, estamos vivos, estamos realmente muito próximo daquilo que a Bíblia diz, que quando mantemos comunhão um com o outro,
o sangue de Jesus nos purifica e nós sempre estamos desenvolvendo a imagem de Deus em nossas vidas, a imagem do seu Filho. Mas quando nós saímos do meio do povo, nós acabamos enfraquecendo, acabamos perdendo aquela motivação, acabamos perdendo aquele entusiasmo, acabamos ficando longe e devagarinho as pessoas muitas vezes nem notam, vão esfriando na sua vida de fé. Quando eu era novo, a minha professora de ciências ensinou que existem animais que têm um sangue que se chama animais pecilotérmicos, que são animais que elas adaptam a temperatura do sangue com a temperatura do ambiente. Nós humanos não somos assim. Nós temos e precisamos ter a temperatura do sangue nossa constante. Quando alguém, por exemplo, sobe a temperatura do corpo, e está subindo a temperatura de todo o seu corpo, isso significa que ele está doente, está com febre. Tem alguns animais que não percebem isso, ou seja, a temperatura do sangue se adapta com a temperatura externa. Então, eles têm, às vezes, temperatura mais alta, mais baixa. E esses são animais pecilotérmicos. O sapo é um animal assim, a cobra é um animal assim. Então, quando nós temos esse entendimento, nós nos adaptamos ao ambiente que nós estamos. Na nossa relação emotiva, emocional, normalmente nós acabamos nos adaptando à realidade daquele ambiente. Por isso que na vida de fé nós temos uma característica pecilotérmica, ou seja, nós nos aquecemos quando nós estamos num ambiente aquecido. Estou falando espiritualmente. Quando nós estamos num ambiente de comunhão com outros irmãos, então nos aquecemos um ao outro. Mas quando nós estamos num ambiente frio, onde não tem pessoas que buscam a Deus, um ambiente onde as trevas muitas vezes dominam, muitas vezes ficamos ali por muito tempo e não temos comunhão com o outro, automaticamente acabamos acolhendo as características daquele ambiente. Por isso, é tão importante nós mantermos comunhão um com o outro. Agora, essa comunhão gera aquilo que a Bíblia diz e que nós denominamos pelas práticas de reciprocidade ou de mutualidade. É a forma de expressar o amor através dessa comunhão. Mas normalmente essas práticas de mutualidade, de reciprocidade, elas não podem ser praticadas, por exemplo, quando nós estamos num grupo muito grande. Por isso que são tão importantes as nossas células, as nossas reuniões dos pequenos grupos, porque através dessas reuniões dos pequenos grupos, nós então desenvolvemos essa qualidade de poder amar. Quando nós estamos no meio de 1000 pessoas, é muito difícil de nós amar uns aos outros. Eventualmente podemos fazer isso, mas estamos no meio de um grande grupo e não temos muita possibilidade de fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Quando estamos num grupo muito grande, muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos um pouco sozinhos. Então, essa palavra próximo, em inglês, é a palavra neighbor. E essa palavra neighbor significa vizinho. O que Deus diz quando Ele diz que nós amarmos o nosso próximo? Ele diz que nós devemos amar aquelas pessoas que estão perto. Logicamente, precisamos amar a todos, mas não temos condições de servir a todas as pessoas. Por isso, Ele diz para nós amar aqueles que estão perto de nós, o nosso próximo, o nosso vizinho, aqueles que estão perto. Então, por isso é tão importante as reuniões, estar participando de uma célula onde nós podemos manter esse relacionamento um com o outro. Agora,
eu queria chamar a atenção para ti que nós temos, pelo menos, tem mais ainda, mas nós aqui agora, no nosso treinamento, elencamos 32 mutualidades. E o que são as mutualidades? Mutualidades a gente pode dizer que é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela diz que nós fizemos alguma coisa uns aos outros. Sempre quando vem uns aos outros, um pelos outros, e quando junta essas, uns que é nós, outros que são aqueles que estão ao nosso lado, o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que está junto conosco. Então, 32 mutualidades. Veja, a Bíblia fala e dá muita ênfase para isso. Primeira, amar uns aos outros. Isso é o primeiro deles. Depois, a Bíblia diz que devemos lavar os pés uns dos outros. O que significava lavar os pés uns dos outros? Na época de Jesus, não havia estrada asfaltada, não havia a forma que nós conhecemos hoje de transporte, e as pessoas não usavam sapatos fechados da forma que nós temos hoje. Normalmente elas usavam sandálias. Então, as ruas e as estradas eram muito empoeiradas. E quando elas andavam, chegavam numa casa, elas estavam normalmente com seus pés sujos, empoeirados. E agora, o anfitrião, aquele que recebia as pessoas, tinha uma água preparada para que quando as pessoas chegassem, uma bacia com água, lavavam os pés daquelas pessoas, dizendo: eu quero te ajudar, quero te servir, quero dizer que tu é bem-vindo aqui na minha casa. Então aqui é quase que uma metáfora, dizendo: se alguém está passando, se alguém está sujo, se alguém está numa dificuldade, se alguém está precisando ser, vamos dizer assim, aliviado, porque os pés sujos causam um peso, não por causa do peso literal, mas um peso pela sujeira. Então, quando nós tomamos um banho, normalmente nos sentimos mais limpos, mais aliviados. E exatamente isso quando chegava em casa e lavavam os pés. Isso significa, nós estamos aqui para aliviar a carga, aliviar o peso, ajudar aquelas pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar cordialmente uns aos outros com esse amor fraternal. Também a Bíblia diz que nós precisamos preferir, isso mesmo, precisamos preferir em honra uns aos outros. Quando ela está falando isso, ela está falando que nós precisamos dar uma preferência para aqueles que são da família da fé. O nosso relacionamento principal é com eles. Precisamos ter uma atenção especial, ter o mesmo sentimento um para com os outros. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento. A Bíblia nos ensina que o primeiro grande mandamento, Jesus, ele na verdade, ele resumiu todos os mandamentos em dois. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, para que nós amemos as outras pessoas, nós também precisamos nos amar a nós mesmos e precisamos amar a Deus. Então, isso é ter o mesmo sentimento um para com os outros. Precisamos ter essa relação, não discriminar, não separar, não fazer acepção de pessoas, mas sobretudo dar valor, não julgar uns aos outros, se abster do julgamento, porque nós não sabemos toda a história. Eu sei, conheço uma história que é bem conhecida no cristianismo, é de que dois meninos, eles, depois do culto, terminavam o culto, e era meio estranho, viam eles entrando num matagal, sempre depois do culto, viam os dois meninos entrando numa floresta, num matagal para dentro, e depois de um tempo, 1 hora, 2 horas, eles saindo daquele lugar. Todo mundo pensava que eles estavam aprontando, estavam julgando eles, porque isso era estranho, se repetia semana após semana. E começaram a falar pelos bastidores
Até então, quando o pastor foi lá para conversar com eles e chamar a atenção do que eles estavam fazendo, e quando eles foram, o pastor foi lá falar com eles, e eles disseram: pastor, sempre que nós saímos do culto, aproveitamos, vamos lá naquele lugar que nós temos sossego, que ninguém nos incomoda, nós podemos orar como nós queremos, e nós ficamos ali 1 hora, 2 horas, orando e buscando a Deus. Então, quando nós não conhecemos todas as coisas, nós muitas vezes julgamos as coisas de forma errada. Então, não precisamos e não devemos julgar uns aos outros, muito menos julgar quando nós não conhecemos os fatos e conhecemos todas as circunstâncias que estão ao redor e que vamos dizer assim, compõem aquilo que nós estamos querendo e pensando julgar. A Bíblia diz que nós temos que edificar uns aos outros. Edificar significa contribuir na vida da pessoa, construir, ajudar as outras pessoas a crescer. Também fala que nós devemos acolher, nós devemos receber, nós devemos fazer com que as pessoas que estão em necessidades sejam acolhidas. Nós temos que admoestar. E o que significa isso? Admoestar significa quando existe alguma coisa que precisa ser chamada a atenção, alertada. Olha, tem um perigo ali na frente, cuidado, não faça isso, vá por aqui. E precisamos fazer isso. Precisamos saudar, ou seja, cumprimentar um ao outro. A Bíblia diz que nós temos que esperar um pelos outros. Nós não devemos ser afoitos e fazer as coisas só pensando em nós. Também diz que temos que cooperar uns com os outros. Temos que servir, e aqui está justamente o resumo de tudo que eu estou falando. Servir, ou seja, exercer diaconia, levar as cargas um do outro. Então, muitas pessoas realmente passam momentos difíceis e nós temos que ajudar ela. E algumas vezes, as pessoas não são tão agradáveis. E a Bíblia, então, diz que nós temos que suportar uns aos outros, especialmente aqueles que são mais fracos. E, às vezes, nós precisamos exercer essa paciência, né, com algumas pessoas para suportar. Ser compassivo uns com os outros. Compassivo significa ter paciência. Exatamente isso. E, sobretudo, a Bíblia nos ensina que temos que perdoar uns aos outros. Por que nós temos que perdoar? Porque Ele nos perdoou primeiro. Nós queremos muitas vezes o perdão de Deus para nossas vidas, mas não queremos perdoar aquelas pessoas que fizeram algum mal. Então nós temos que ser muito rápidos em perdoar. Falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso é, nós precisamos louvar Deus, estar orando, adorando, falando em línguas, juntos. Precisamos nos sujeitar uns aos outros, considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Isso significa que eu não devo pensar mais de mim do que é devido. Eu preciso considerar as outras pessoas, pessoas de valor, pessoas importantes, foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e eu não posso pensar que eu sou superior aos outros. Eu sou igual às outras pessoas, mas igual no sentido da visão de Deus e diferente porque eu tenho características diferentes. Mas não posso absolutamente dizer que as características que eu tenho são mais valorosas que outra pessoa. Todas as pessoas têm o mesmo valor, são igualmente importantes. Não devemos mentir uns aos outros. Temos que edificar uns aos outros, viver em paz uns com os outros. Não criar conflito, evitar de fazer murmuração, contenda, briga, inventar. Parece que tem gente que sempre gosta de colocar uma pitadinha de sal nas relações. Seguir sempre o bem um para com os outros. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele gera isso em nós, para que a gente sempre esteja pensando e como é que nós podemos agregar, fazer o bem e não mal
uns para com os outros. Tem pessoas que pensam porque alguém as machucou ou porque estão machucadas, que acabam machucando as outras pessoas. Não, isso é fazer mal. Precisamos parar com isso e começar a pensar em como nós podemos abençoar, como nós podemos fazer o bem. Nós temos que considerar de valor, então, uns aos outros, não falando mal um dos outros e não se queixar um dos outros. Temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, orar um pelos outros, ser hospitaleiros uns com os outros e cingir de total humildade no trato uns com os outros. Afinal, o que a Bíblia nos ensina, e ela nos dá ênfase, vejo que ela nos vai falando e falando de novo, e repetindo de novo, e de novo, e de novo, que as relações uns com os outros, as nossas relações que nós temos com os nossos irmãos são fundamentais na nossa vida como cristãos. Então, agora vimos e iniciamos a entender a terceira característica e prática de uma vida cristã saudável, que é nós estendermos e dar a mão àqueles que estão junto conosco, os nossos irmãos, aqueles que creem aquilo que nós cremos, estarmos juntos com eles, ter comunhão e servir uns aos outros e viver dessa forma que nós vimos aqui, as mutualidades, vivendo as mutualidades um com o outro, para que a gente tenha um relacionamento e uma vida de amor, não apenas na teoria, mas nós realmente, na prática, nos doamos um ao outro. Certamente, tu tem coisas que gosta mais de fazer nessas mutualidades. Então, compartilha, se tu está aí num grupo, junto com os outros, compartilha. Agora, quais são as mutualidades, né, que tu pratica mais? E por que tu gosta de praticar mais essas mutualidades? E como é que essas mutualidades que tu faz, que tu tem relacionamento, como é que está servindo e levando as pessoas que estão do nosso lado, os nossos irmãos, como está levando a eles a crescer, a serem edificados, a serem aperfeiçoados para a sua vida. Benção, essa foi a nossa lição número 17, mas como nós temos sempre falado, de cada uma dessas 4 práticas, nós temos 2 lições. A lição número 18 também nos fala da comunhão e por isso é intitulada Comunhão 2. Então, o próximo estudo nosso será Comunhão 2. Deus te abençoe.